Fala pessoal, estamos começando mais um Sindustalk e hoje a gente está aqui com os dois presidentes, né? Eu acredito que eu sou privilegiado em estar sentado aqui. Do meu lado, o Mário. O Mário, hoje ele é o atual presidente do Sinduscom Jovem. Até dia 31 de dezembro eu estava nessa posição e a partir de 1º de janeiro ele vai dar continuidade a esse trabalho. E aqui na nossa frente, como nosso convidado, o Jorge Dantas, presidente do Inovacom. E quem não sabe o que é Inovacom, aguardem que vai ter um episódio exclusivamente sobre o Inovacom. Então, meu nome é Rafael. Quem não me conhece, eu acho que depois de 40 e poucos episódios, se ainda não tiver entendido, eu acho que meu nome é Rafael. Hoje sou conselheiro de Sinduscom Jovem. E estamos aqui para trazer conteúdo para vocês, falando um pouco de entrega de obra, né? Então, Mário, se você quiser dar as boas-vindas de presidente para presidente, eu não sei se tem uma formalidade entre vocês. Rapaz, se tem algum, eu ainda tenho que aprender, né? Depois Mas eu te assim, conto. eu já queria deixar o Jorge na saia justa aqui, que é uma pergunta que a gente vai estar inaugurando agora, que é: qual foi o episódio que mais gostou do Sindustalk? E se não assistiu, pode falar que a gente não fica com raiva, não. Aí já pega vergonha e vai assistir tudinho já. Rapaz, o que eu assim, vi totalmente não, mas o do Betão de Fachada é muito bacana. O Beto tem uma experiência muito boa. Aí só assistiu esse porque é do Inovacom também. E o Beto foi o meu assessor presidente, né? Não pode deixar de... É o mentor, né? A gente tem que privilegiar. Então, Jorge, muito bem-vindo. Queria que você se introduzisse para o pessoal, falasse quem é o Jorge, o que é que trouxe o Jorge aqui, porque... Para quem não sabe, todo tema a gente procura trazer um especialista. E o Jorge já entregou algumas centenas de unidades. Então Ele sabe exatamente o que é que a gente vai falar. Fora que é o presidente do Inovacom. Então, Jorge, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos, né? Falando de mim rapidamente, né? Sou Jorge Dantas, tenho 48 anos, casado com a Beatriz, pai de 2 meninos, Bernardo e Pedro Jorge. Sou sócio da KPR Rodan Engenharia, estou presidente do Inovacom, participante da Comat na CEBIC, que é a Comissão de Materiais, participei da norma de garantias também. Então, assim, a gente tem muitas atividades, né? E estou aqui batalhando realmente pela inovação na construção civil no nosso estado. Então, essa batalha é grande, né? Principalmente essa parte de recursos que a gente vem brigando, e agradece muito as parcerias que a gente tem com o Sinduscom, com o FIEC, com as universidades que participam conosco. Mas estamos aí realmente nessa batalha em relação a tudo isso. Maravilha. Mário, tu quer começar com as perguntas? Bora lá, né? Jorge... Rapaz, calma aí. Bora lá, foi tão fraco. É de manhã, cara, tá todo mundo pro trabalho agora. Então bora lá. Vamos. Jorge, pra gente começar aqui, vou fazer a entrega de uma obra. Né? Para fazer essa entrega eu tenho que ter programado com bastante antecedência. Primeiro passo, com certeza, tanto para iniciar a confecção da obra ali, a gente tem que batalhar para tirar a incorporação, fazer esse registro. E, finalmente, quando vai fazer a entrega da obra, a gente tem que cuidar para que a obra esteja de acordo com, né, o que foi incorporado. Isso daí é o ponto básico principal. Aí, o Sinduscom, ele tem o trabalho é o programa Incorporar, né, que é o selo juridicamente perfeito, né, que é um selo dado pelo Sinduscom, que é uma garantia para todas as incorporações feitas aqui no estado de que aquilo ali está juridicamente perfeito, que foi analisado por uma instituição, por outra pessoa que não ali apenas o comprador. Tendo isso em mente, né? Tem alguma verificação que a gente pode fazer ali na hora de... Vou começar o meu procedimento de entrega. Como é que eu checo se tudo foi feito de acordo com o que estava previsto mesmo? Como é que eu sei que eu não vou ter problema com bombeiro, não vou ter problema com cartório, não vou ter problema com as instituições? Tem alguma coisa que eu possa analisar antes mesmo de iniciar esse processo de entrega da obra? Falando até o que seria o procedimento de entrega, seria quando você fosse passar o empreendimento para os condôminos e para os moradores, né? Então, assim, uma premissa para mim que é básica sempre é você estar todo legalizado.
Então, quando você for entregar a sua obra, se você está com a BITS, está com a verbação, você vai fazer tudo certo. Você já teve a vistoria de certificação de conformidade dos bombeiros. Então, todos aqueles problemas que poderiam ter ocorrido, você já solucionou e de praxe isso já está solucionado. Então, isso é importantíssimo. Em relação ao que você está falando aí em boas práticas, em relação ao que as empresas devem fazer, né? Então, assim, esse é um cuidado muito grande. Nós que trabalhamos, eu trabalho na habitação com produtos, né, de mercado, faixa 2, seriam produtos conhecidos por uma certa faixa de renda que trabalha com financiamento habitacional de Caixa Econômica. E a Caixa, você também, Mário, que trabalha nessa área, sabe que é um parceiro excelente e bem cobrador. E nesse momento acaba nos ajudando. Então, assim, essa parte de ter a incorporação na obra, nós temos a incorporação com os nossos engenheiros. Os nossos engenheiros têm a incorporação para abrir e conferir se vai observar qualquer detalhe. Às vezes a gente observa que determinada marca especificamente pode estar diferente, então a gente não pode comprar porque essa marca não foi citada. Então isso é uma atenção do dia a dia. O que normalmente se faz, que é feito em obras, acho que toda empresa deve ter essa prática, a gente tem mania de chamar de pente fino, não sei se são os mais velhos, que era o pente fino para tirar o piolho das crianças. Então a gente usa exatamente uma padronização. A gente está começando, a gente faz a unidade protótipo durante a obra, já confere para evitar, vê a marca, coloca isso, coloca aquilo, já vê isso. E quando a gente vai receber as primeiras unidades que vão ficando prontas nos empreendimentos, a gente vai com todo mundo para padronizar. Eu levo todos os técnicos, levo os engenheiros, a gente chega e fala, não gostei disso, isso aqui pode melhorar, faz isso, pronto, é esse padrão. Aí você consegue ter padrão para ficar em pão de bala. Mas a premissa básica, que eu sempre falo para todas as empresas, é estar regularizado. A gente que trabalha com financiamento habitacional, se eu não tiver regularizado, o cliente não vai para o financiamento e eu prejudico muito essa pessoa que precisa do financiamento e a própria empresa no recebimento dos recursos. Então é uma parte que a gente tem de premissa sempre estar tudo regularizado. Jorge, nessa questão da regularização, o que é que tu está vendo que está sendo, por experiência mesmo, então, né, de modelos, né, de outras construtoras também, o que é que tu está vendo que está sendo o gapzinho, o problema principal enfrentado nessa hora da regularização? Eu estou vendo que a Enel, né, ela está sendo, né, um motivo ali de um delay maior, algum atraso, mas tem alguma outra coisa? Não. Então esse daí já é o maior mesmo? A Enel é um problema sério, a gente vem batalhando, mas pelo fato dela ser problema e da gente já tentar antecipar, eu já brigo com a Enel desde o começo. Então, às vezes, um ano antes de estar entregando, eu já estou em contato com a Enel, estou passando comunicações, a gente já busca ter uma briga maior, né? Eu comunico a minha obra está com tantos por cento, eu vou entregar tal época. A gente fica sempre numa condição com a Enel de ficar registrando esse tipo de informação. Mas realmente, como você falou, a Enel ela teve um problema que eu espero que, como eles comentaram, foi temporário devido à pandemia e isso realmente deu uma piora muito grande de atrasar os empreendimentos. Tá? A Enel, você precisa, para o Habits, você precisa ter água e energia, né? São duas coisas de premissa básicas, pelo menos para começar, para ter outras vistorias e outras coisas, né? Sempre CAGES, nunca temos muitos problemas, são coisas normais do dia a dia. Bombeiros tem uma vistoria específica e às vezes tem alguns pequenos detalhes, mas também são bem rápidos. A prefeitura, ela tinha um Habits de uma maneira mais fácil, né? Era online e ultimamente parece que quase toda a obra está caindo como se não fosse isso exigindo uma vistoria. Então, às vezes, dependendo de uma complicação, o que a gente sofreu agora numa obra, como não tinha rede de esgoto, a estação de tratamento de esgoto é um setor específico que foi um pouquinho mais trabalhoso para ser solucionado, para sair o Habits. Tá? Agora, isso é novidade. O problema maior que a gente teve e acaba tendo de demora é cartório. Infelizmente, isso não é só aqui, no Ceará. Não tem jeito. Era uma coisa que você pensa praticamente, de você descrever, era para ser uma coisa, do meu ponto de vista, de ser 24 horas. Eu acho que era para chegar no cartório, botei 24 horas, não era para passar disso. Às vezes demora 30 dias, vem pendência, você corrige, mais 30 dias e vai se demorando essa averbação. Então, cartório realmente é um problema que você tem que tomar um cuidado.
E quando a gente foi fazer a última entrega, a gente atrasou uma semana, chegou a marcar a assembleia e teve que adiar, porque acontece o cartório aqui que a gente estava programando sair, teve um probleminha e adiou. Aí a gente quer fazer a assembleia, como é que eu vou fazer uma assembleia e marcar a vistoria se eu não estou todo documentado? Isso é uma das coisas que a gente tem mais cuidado. E é bacana porque aí quando a gente pensa em entrega de obra para quem está ouvindo a gente, muitos construtores, pequenos, médios e grandes, mas também muitos consumidores, né? Não é só você entregar a chave. Tem todo um pré-entrega de chave que tem que ser executado para que isso ocorra e não venha a causar problemas, né? Juridicamente, eu estava conversando com o Jorge aqui antes, ele até comentou, né, que você pode até fazer a vistoria com o cliente, só que no momento que você faz a vistoria, dá-se a entender que ele teoricamente já pode adentrar no imóvel. Só que aí tem que ter a assembleia do condomínio, tem que estar com todos os documentos ok, tem que estar com todas as vistorias ok pelos órgãos públicos e privados. E todos esses pontos é o que precisa fazer antes de fato entregar a chave. Então, para quem está comprando o primeiro imóvel, para quem nunca passou por isso, entenda que não depende apenas da construtora. Muitas vezes não é a construtora que atrasou a obra. Às vezes é algum órgão que teve um embargo ou um cartório que teve uma pendência, então ele vai demorar 30 dias para analisar teu documento, para depois de 30 dias tu descobrir se tem alguma pendência ou não, né? Claro que conforme o tempo vai passando, as obras vão passando, as pendências tendem a diminuir, mas nós não estamos isentos de uma surpresa ou de um mau entendimento ou uma má interpretação de um documento que gera uma pendência e são mais 30 dias para análise. Isso pode acabar demorando muito. E Jorge, depois que eu entreguei minha obra, tá? Fiz depois que eu fiz todas essas documentações, fiz a assembleia. Existe um prazo para o cliente ir receber o imóvel, ou ele pode receber quando ele achar melhor, ou é mais uma questão de boa prática? O imóvel, quando ele está com a BIT, se você fez a assembleia, teoricamente, acho que em contrato já deixa claro que ele já tem a obrigação de pagar condomínio. Né? É isso, às vezes, que dá uma divergência jurídica. Não recebi a chave, como é que eu vou pagar condomínio? Isso, teoricamente, não importa em relação às suas obrigações, porque senão o cara vai dizer, rapaz, não quero me mudar agora, eu vou ficar 6 meses enrolando enquanto a construtora vai pagar o condomínio. Então, não existe uma coisa que obriga. O que obriga vai estar na convenção, o seu contrato diz que a partir do momento do habite, ele tem a obrigação de pagar o condomínio. Então, normalmente, as pessoas vêm fazer vistoria, mesmo imóveis, a gente fez com mais de 1.000 unidades, o cliente ele tem interesse em receber logo. Eu realmente nunca... Já aconteceu de um ou outro imóvel o cara demorar, mas também nem está brigando, vai pagar o condomínio, não tem interesse em se mudar. Mas, normalmente, vem as pessoas querem vistoriar logo e já ficar em ponto de entrega. Eles ficam, muitas das vezes, a vistoria, eles ficam naquela ansiedade. Quando é que eu recebo? Quando é que eu recebo? E você só pode uma coisa que aí, isso já é uma dica que está no nosso manual, aqui o Inovaconta vai lançar, né? Saiu a nova norma de garantias, né? Nós estamos revisando os manuais, os modelos dos manuais de entrega do síndico e do proprietário, e vamos fazer uns manuais de boas práticas, que é uma coisa que a gente aprendeu trocando ideia entre as empresas, que você faz a assembleia, está tudo regularizado para começar as vistorias, então vai formar uma comissão. Então, que essa comissão do síndico receba o condomínio antes de você liberar qualquer mudança. Então, às vezes o cliente vistoriou, não tem pendência nenhuma, eu queria receber minha unidade. A gente só vai poder entregar, por quê? Porque as áreas comuns, você tem normalmente elevadores, escadas, aí o cara numa mudança danifica, arranha elevador, quebra elevador, deixa de funcionar. Infelizmente, às vezes pode ocorrer furto de extintor, de lâmpada de emergência, coisa desse tipo. Aí fica sempre na responsabilidade da empresa. Por isso que a gente tem essa prática e orienta. Não entregue unidades sem o condomínio estar entregue. Tá? Isso é uma... Aí a gente acabou que adiantou um pouquinho. Tem um documento que hoje virou de praxe, que é o laudo de entrega e recebimento de obras, mais a parte do condomínio. Tem algumas empresas, inclusive, que contratam um terceiro para fazer esse recebimento, porque o condomínio,
o síndico, a pessoa, mesmo que seja um síndico contratado, não tem a capacidade técnica ali de fazer esse recebimento. E acabam contratando um engenheiro, alguma coisa assim, para fazer esse recebimento. Nós fazemos isso. Pronto. A gente está fazendo, inclusive, a entrega de um empreendimento e são umas facadas bem generosas, assim, né? Que estão sendo cobrados nisso. Assim, a gente vê a importância, assim, até um abraço para a Flávia, que é nossa parceira da Cefas, que é uma pessoa que é engenheira, conhece, também é síndica de alguns condomínios, tem condomínios que estão com síndicos profissionais. E assim, é muito importante porque ela é contratada como uma terceira parte. Ela é contratada para passar junto ao síndico. Ela, inclusive, ela passa pendências que você fica dizendo, não, Flávio, eu não vou fazer isso, mas ela vai passar para o síndico. Entendeu? Eu tive agora numa entrega, a gente fez o grupo gerador e eu contrato uma empresa terceirizada. Não é de praxe você fazer grupo gerador. E o cara tinha colocado a exaustão para um lado quando era para ser para cima. Ela chegou e disse, Flávio, eu não vou fazer isso não. Aí, tal. Eu acabei fazendo, porque quando ela foi passar para o síndico, ele dizia, não, isso aqui é uma coisa que pode incomodar e tem que ser feito. E a gente fez. Então, assim, não necessariamente todas as pendências que ela passa, às vezes você conversa com o síndico e você, não, isso aqui ela colocou, mas eu não vou fazer. Entra em acordo comum. Entra em acordo comum, mas é uma terceira parte. Então, é uma coisa que dá credibilidade à sua empresa, ela tem a credibilidade dela e quando o síndico vai receber, e a gente fez isso agora nas 2 obras, o síndico se sente seguro. É um engenheiro de terceira parte, não vai ser um engenheiro só contratado por ele, que às vezes ele vai quando ela tem uma experiência muito, muito boa. A gente leva uma pessoa do cartório para fazer um ato notarial da vistoria e da entrega. Preenche em todas as pessoas. Mas explica só um pouquinho da diferença dessa vistoria para a vistoria do morador mesmo, do proprietário da unidade? Vamos lá. A diferença da vistoria do síndico é porque é o seguinte, a unidade ela é uma coisa muito simples. Então, a pessoa vai entrar na unidade, ela vê todas as condições de uso e as coisas que são visuais. Ela vê se o piso está direitinho, se não tem pedra quebrada, se não tem alguma coisa trincada, se as torneiras funcionam. Existe um checklist que o cara faz com a pessoa e fala aqui, ó, as torneiras foram testadas, se não está vazando sifão, se o chuveiro está funcionando, se não tem um caimento. São coisas visuais, se a esquadria está colocada. Porque muitas das vezes, o cliente recebe, aí chega um mês depois e fala, meu vidro está arranhado, né? Minha porta está rachada. Quando você vê, o cara deixou a porta bater. Então, é esse tipo de coisa que são as coisas que o cliente recebe visualmente. Ele vê as marcas, ele vê se é um granito que ele tinha comprado, ele vê tudo isso. Essa é a vistoria, que é a vistoria do cliente, que é uma vistoria teoricamente simples. Tem uma coisa que a gente faz aqui no Ceará, que é de prática, eu sou doido para deixar de fazer, é pintura. O cara vai botar móvel, vai sujar, vai fazer, e é um gasto de dinheiro desnecessário, mas às vezes o cliente fala, olha, retoca aqui. Mas tem que retocar. Mas assim, muitas das vezes quando a gente vê e vai entrar num apartamento que o cara está fazendo, tá uma reforma, tá uma bagunça. E acho que talvez é uma das primeiras coisas que o pessoal muda no apartamento, né? Cor de parede, bota outra tinta, então acaba sendo um retrabalho e querendo ou não, é gasto, não é ecologicamente amigável, porque a construtora vai gastar a tinta e depois o cara vai tacar outra tinta por cima. É como se o cara dissesse, eu quero que a construtora gaste. Às vezes não mas quem tá gastando teoricamente é ele, porque ele que tá pagando 2 vezes. A construtora vai estar usando. Eu sei que o preço é mercado, mas fica num custo, né? O outro aspecto para o síndico é que é um pouquinho mais complexo, porque o síndico ele tem toda a parte de incêndio, que ele vai ver esse funcionamento de extintores, como funciona, a parte de caixa d'água, que tem manutenção, quando é problema, não é para o morador subir se faltar água. Quem tem que ficar à frente é síndico, zelador, né? Esse pessoal. Então, ele recebe toda a parte de cisternas, toda a parte de caixa d'água, toda a parte de incêndio, toda a parte de telefonia, de interfone, de ver funcionamento, infra, né? Toda essa parte de infraestrutura, como funciona o condomínio, se tem estação de tratamento de esgoto, essa parte de água, de medição de água. Então, o recebimento do síndico ele acaba sendo bem mais complexo. E, assim, outras coisas também de segurança estrutural, ele também é comunicado, né? No caso, a gente fez obra com parede de concreto, você já trabalhou com alvenaria estrutural, a gente tem placas que ficam avisando, né? Olha, isso aqui você não pode demolir essas paredes. Então, o síndico ele tem que receber muito nessa condição, né? À toa que ele tem um manual específico dele, do síndico, que ele tem que passar para os demais síndicos, passando todas as informações. Então, hoje ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Eu já fui síndico no meu prédio, foi difícil, não foi fácil. Hoje eu não seria, eu prefiro que os condomínios contratem síndicos profissionais.
que vai ser muito melhor e tem muito mais responsabilidade. A norma de garantias está deixando bem claro isso. E só para ressaltar, pessoal, existe o manual do proprietário e o manual do síndico. Tá? O manual do proprietário é mais aquela questão de boas práticas de uso do seu imóvel, do seu apartamento ou casa, e toda aquela parte privada. O do síndico contempla as áreas comuns dos pavimentos e a área comum do empreendimento para o funcionamento correto dele, como o Jorge falou, caixa d'água, extintores, estação de tratamento, esgoto, abastecimento de água, telefonia, internet. Então, tudo isso daí acaba sendo uma responsabilidade do condomínio, que tem a imagem do síndico como responsável. Exato. E manutenções, assim, o manual também tem as orientações das manutenções preventivas, né? E o síndico, tanto o proprietário, ele tem que ficar atento a isso, que isso realmente seja em perda de garantias. Tá? Às vezes você vê um prédio, fachada com problema, a gente vê que em Fortaleza é uma coisa que infelizmente acaba sendo comum por causa dessas fachadas em cerâmica e você vai ver, tem 20 anos, o prédio nunca fez uma lavagem de fachada, nunca trocou uma junta de dilatação. Né? No prédio onde eu moro, a gente fez um serviço, só fazendo propaganda, Valmizão, né, que é um cara que conhece. Eu já ia falar. Que é um cara que conhece, ele passou uns 3 meses lavando a fachada, trocando todas as juntas de dilatação. E na época que o pessoal foi falar, um negócio que incomoda. Você está lá, está vindo fachada, está molhando, tem que fechar a janela, aquele negócio todo. Mas na época eu cheguei para o síndico e disse, cara, isso é de responsabilidade, a gente tem que fazer isso. Porque aí você pode identificar uma peça que está ficando solta e você já faz a revisão específica. Depois de 20 anos começa a dar problema, você vai reclamar para a empresa, você não fez nenhuma manutenção. Então, com a nova norma de garantias, isso infelizmente vai recair a responsabilidade sobre o síndico. Ele tem que fazer todas as manutenções periódicas e a responsabilidade é dele. Pronto, aí são várias coisas diferentes aqui que a gente falou. Laudo de recebimento e das áreas comuns, contratado, citou até o exemplo da CEFAS. Isso não é obrigatório, certo? Isso é uma boa prática. Uma boa prática. O que pode ser feito é você chama o síndico, ele vem com a comissão e ele pode trazer um engenheiro dele, no caso é diferente, porque é uma comissão diferente do apartamento, como eu tinha comentado antes, até que era, e muita gente no imóvel, às vezes complica, mas no síndico ele vem com a comissão, marca-se um dia e pode fazer. Pronto. Essa boa prática da engenheira ser contratada, isso foi uma coisa que foi recente, foi no nosso network até lá no Inovacom, foi começando a aprender. Isso em São Paulo também já se escutava que se fazia isso, então, e eu sinto que dá um ganho muito grande. Tem isso. Outra coisa, manual do síndico e do proprietário. Outra coisa também, que nesse manual vão constar ali as garantias, os serviços obrigatórios, que tem que ser de forma periódica, tem que ser executados para que possa ser exigido também uma garantia futura. Outra coisa. Terceira coisa, contratação do síndico. O que é que pode ditar se eu vou fazer uma assembleia e escolher um síndico ali do próprio condomínio, ou ir atrás de um síndico profissional, de uma empresa, né, de mão de obra terceirizada para prestar essa assessoria? Tem alguma coisa assim, não, a partir de tantas unidades, isso é bom ou não? Não tem isso. Eu digo que isso é uma coisa de praxe, sim. O que é que acontece? Não tem orientação de ser um síndico profissional. Normalmente, sempre uma pessoa quer ser o síndico, tem às vezes aquelas benesses do valor do condomínio, de você ter isso ou aquilo, mas é muita responsabilidade. Eu acho que é uma das coisas que eu vou até observar mais nas nossas assembleias, se a gente está falando muito nessa responsabilidade. Eu aconselho que todos os síndicos sejam profissionais. Era o ideal, porque são pessoas que vão ficar atentas à parte de manutenção periódica, vão cobrar os moradores de outra forma. E eu, como síndico profissional, se eu chegasse, está aqui as verbas, nós temos que fazer, está aqui o plano de manutenção. Nós não vamos fazer porque nós não temos dinheiro. Eu quero isso registrado em cartório, que todos os moradores estão assinando, se negando a fazer. E eu vou dizer que isso vai contra e que vai se perder a garantia isso. Às vezes o morador, como é que ele vai se indispor com um vizinho, com um colega, já fica uma coisa que deixa de ter profissionalismo. No prédio onde eu moro tem um síndico profissional, ele não é nem engenheiro, ele é advogado,
mas ele se cerca sempre de engenheiros para tomar todas as decisões. Então, assim, não necessariamente ser um engenheiro, como a Flávia é engenheira, né? A Flávia das Servas que eu falei, mas você tem que ter um síndico que conheça de lei, de cuidado e que faça. Eu orientaria que todos os síndicos fossem profissionais. Era o melhor para o nosso mercado. Mas, infelizmente, tem gente que gosta do barato e às vezes o barato sai caro. Eu não assumiria a responsabilidade de ser síndico hoje. Por isso que até você falando aqui pode ser uma coisa, talvez nas nossas assembleias a gente não seja um pouco mais rigoroso em dizer, está aqui obrigações do síndico, que vai sair na norma de garantias, aliás, a norma já saiu, e pegar aqui, as obrigações do síndico são essas. Quem quer ser candidato a síndico não vai ter ninguém, né? Que a gente já sabe que é uma briga, às vezes tem gente que foge, mas eu acho que é importantíssimo. No meu prédio, no caso, o síndico é profissional, o subsíndico é um morador. Ele é quase como se fosse o síndico, mas a obrigação... É como se fosse aquele síndico de antigamente que não tinha esse olhar para a questão de manutenção, para a questão de segurança da estrutura, segurança do imóvel. Era mais aquela figura dentro do prédio, do condomínio em si, que acabava sendo um porta-voz de Exato. Todo o condomínio. Aí tem que registrar a ata, tem coisa legal. Aí você começa a ter muito problema que você, como síndico, você vê que não vale a pena. Então, assim, é um risco muito grande. Eu acho que tem que ser profissionalismo. Então, assim, tem que ser nosso setor. Negócio de manutenção, a gente tem que ser muito rigoroso. E no caso de imóvel, a gente compra, esse imóvel é para a vida toda. Às vezes as pessoas não dão manutenção nenhuma. O cara compra um carro, tá lá 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, ele vai lá na autorizada, vai... E se não for na autorizada, normalmente perde a garantia. Ainda perde a garantia. Se ele fizer um som, eu quero botar não sei o quê, pode perder a garantia. Eu quero trocar a lanterna do carro, eu quero trocar alguma coisa. Então, tudo isso vai de encontro ao manual que o fabricante, no caso a construtora, passou que o usuário pode ou não pode, deve ou não deve fazer no imóvel. É simples quando a gente leva isso para a indústria automobilística. Porque todo mundo compra carro, já pensa na manutenção, já pensa como é que eu vou manter ele, já pensa em todos esses, abre aspas, problemas, né? Mas são custos, que você terá quando adquirir o veículo. E o imóvel? Quando a gente compra o imóvel, a gente leva em consideração o que a gente vai gastar de manutenção? A gente pensa nisso na hora de comprar? Porque ele é um bem, assim como um automóvel. A diferença é que um é móvel e o outro é imóvel. Teoricamente, o que está parado ainda é mais fácil da gente mexer. Hoje, como é que tu faz para gerar esse senso nos teus consumidores ali? Porque como o Rafa está falando, e como tu mesmo disse, a pessoa compra um carro, ela sabe que se ela não fizer aquelas garantias, ela não fizer aquelas manutenções, ela vai perder a garantia e ela já pensa, não vou passar a minha vida toda com esse carro, eu quero trocar. Até porque a pessoa já tem aquele negócio, 3, 4, 5 anos eu quero estar trocando de carro. Com imóvel não, o pessoal já é para a vida, ou então, não, se eu for trocar vai ser daqui a tanto tempo, deixa o meu eu do futuro lidar com isso, né? Como é que a gente faz para botar esse imediatismo da manutenção na cabeça do povo? Eu acho que a gente vai ter que tentar mudar a cultura, a gente tem que realmente usar a mídia, esse podcast é excelente para isso também, que as pessoas comecem a notar as responsabilidades que precisam para adquirir um imóvel. Eu acho muito difícil, realmente eu não posso chegar conversando com o meu cliente na entrega, às vezes a gente entrega, né? Você sabe que a gente trabalha com habitação depois são 500 unidades, 1000 unidades, 300 unidades, 80 unidades, então acaba você não tem como chegar uma alegria, para cada um cliente e cada cliente é diferente de outro, né? Tem cliente que tem uma educação, que conversa, que você vai lá, na hora de ele reclamar uma coisa, você chega, você não fez isso, tem a manutenção. Às vezes eu até falo, diga que perdeu, mas faça. Às vezes aquele pequeno reparo, porque não vai deixar de fazer, né? Mas é uma coisa complicada. A gente chegou até, para você ter uma ideia, de botar um lacre no sifão do apartamento. Jorge, para que tu tá botando um lacre no sifão? Porque eu comecei a ter muito problema de vazamento em sifão, e o cara reclamando do móvel que estava estragando. Quando a gente chegava e notava, rapaz, o cara que foi botar o móvel, ele tirou o sifão e não botou o móvel, não botava da maneira correta. Aí dava um vazamento, a gente viu, rapaz, vamos botar o lacre. E a gente botou numa obra, na outra obra a gente acabou não colocando, a correria da gráfica acabou não dando tempo. Mas eu falei, isso vai ser uma prática, tem que estar por escrito. A gente bota aquele lacre, se o cara mexer no sifão, não cola mais. E você vai saber que foi mexido.
Porque, infelizmente, acontece isso. Às vezes não é nem a má fé do cliente, não. Às vezes ele reclama que está vazando, mas foi uma outra pessoa que mexeu. Existe muito a questão aí eu vou abrir uma aspas, né? A ignorância não no sentido bruto da palavra, mas no sentido de ausência de conhecimento. E aí as pessoas, nós que estamos no meio, pra gente é muito mais fácil entender as obrigações, as responsabilidades. Mas um advogado, um administrador, um fisioterapeuta, um médico, ele não vai ter esse tato que a gente tem. Então, é um desafio do setor da gente. Eu acho que no próximo episódio a gente consegue falar mais dessas boas práticas e falar um pouco do manual, em primeira mão, o manual que vai sair do Inovacom. E cabe a nós, como Sinduscom, informar a população desses aspectos, dessas obrigações, das boas práticas num recebimento, numa entrega de um imóvel e conscientizar o cliente da gente do que é que ele tem que fazer, o que é que ele está recebendo, porque às vezes existem ainda construtores que vão entregar um imóvel, tá aqui o checklist, faz, mostra tal, entrega pro cara e o cara ficou sem entender nada. Então, você explicar o que você está entregando pro cliente, além de você passar uma segurança maior pro seu cliente, você acaba instruindo ele de coisas que ele não deveria fazer. Então, imagina, numa situação dessa, o Jorge colocou o lacre. Então, quando tem um lacre, ele vai dizer, tem um lacre ali, é por conta disso, disso e disso. Então, quando a pessoa for fazer qualquer intervenção, ela já vai pensar. Ou seja, essa pequena atitude, que é, dica de passagem, é muito interessante, exime ele e previne de outras 20, 30 idas na obra que ele iria e agora ele não está mais precisando ir. Então, olha a economia que você tem diretamente só pelo simples fato de você informar o seu cliente. O cliente informado, ele é um cliente mais fiel, ele é um cliente que vai te exigir mais, mas é um cliente que ele vai reconhecer o teu produto como um produto bem feito. E aí você vai ter uma pessoa que vai fazer propaganda do teu imóvel. Ele não vai só comprar teu imóvel. Então, eu acho que o cliente bem informado, todo vendedor, quer seja o ramo, fale tudo e todas as informações que você precisa passar para o seu cliente. Porque lá na frente ele vai ter que ou ligar para tirar dúvida, e às vezes numa reuniãozinha tu gasta 20 segundos da reunião e tu explica. E se ele te ligar daqui a um mês, ele vai te gastar 30, 40 minutos para tu explicar para ele. Então, economia de tempo também é muito interessante. O lacre, se você compra um eletrônico hoje, é lotado de lacre. Um carro é lotado de lacre. Então, já vem é simplesinho, é coisa simples. É um adesivo, cara. É um adesivozinho porque ele é trançado, na hora que o cara mexer, vai soltar. Não tem como o cara... Não, e eles já se tocaram disso. Já se tocaram que, não, para ter menos manutenção, menos retrabalho, menos problema com o cliente, vamos colocar um lacre. Aí o Jorge pegou e colocou e tá... Eu achei fantástica essa ideia e pode ser colocado em outros lugares. Inovando a construção nossa civil equipe cearense. assim, de manutenção, ela é bem bacana, traz muita coisa, eu tenho contato direto. Eu já levei nossos engenheiros para visitar obras de tempos depois, assim, um ano depois vamos visitar com os engenheiros, entendeu? Assim, tem a minha turma da manutenção, tem o Luciano, que é o encarregado, eu tenho o Lenine, que é o RD, que organiza os dados. Recentemente a gente adquiriu um sistema de controle de dados, a gente não tinha, era feito em planilha e a gente sentiu a necessidade e é fantástico. Você vê tempo de atendimento, você vê as maiores ocorrências, você fica com tudo isso para poder estudar essas melhorias, né? E a nossa equipe, realmente, essa ideia, lá os nossos engenheiros, eu tenho o Paulo, o Davi, o César, né, meu sócio Pedro, então assim, é uma turma muito boa de obra que busca muito essa melhoria aí. E vai ter um episódio só sobre garantia. Na verdade, 2, né? E a gente tem rodada dupla e esse episódio a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Queria agradecer. Próxima terça-feira a gente tá aqui de volta. Então, quem ainda não compartilhou esse vídeo, agora é a hora. Compartilha, principalmente depois da história do lacre, para você conseguir levar essa informação mais para frente. Então, eu acho que esse tempo todinho aqui valeu muito a pena, né? Então, quem não compartilhou ainda, compartilha, curte, comenta, manda para aquele teu amigo que vai comprar um imóvel agora. Fala assim, cara, tu tem que atentar nisso daqui, porque é importante na hora de você receber e
Jorge, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui conosco, por estar compartilhando o seu vasto conhecimento. Mário, também muito obrigado por estar aqui comigo nessa missão de passar informação para a população em geral. Então, Jorge, quiser convidar o pessoal para a próxima terça-feira, 7 da manhã, fica à vontade. Tranquilo, obrigado. Próxima terça, 7 da manhã, novo Sindus Talk. Aí, a nossa participação. Valeu, Mário. Valeu e bora lá. Até a próxima terça, pessoal. Mais um Sindus Talk.